Boa noite, ok? Então vamos começar a nossa aula de hoje falando, né, o que são os sistemas agrícolas. Vamos lá. Então, o sistema agrícola é a forma, né, como essas atividades aí do campo, do meio rural, elas estão organizadas, tá? Seja na agricultura ou seja na pecuária. Um sistema agrícola, ele vai depender do tamanho da área cultivada, tá? E também do seu índice de produtividade. Produzo muito, produzo pouco, produzo para comercialização, para transformação em indústrias, ou produzo, né, para complementação de renda. Então, isso depende. As duas formas principais dos sistemas agrícolas, a gente fala de agricultura intensiva e agricultura extensiva, tá? Também teremos mais à frente pecuária intensiva e pecuária extensiva, tá? Então, as duas imagens aí, elas retratam, tá, justamente essas diferenças dos sistemas, tá? Então, na imagem de cima, vocês observam, então, a atividade rural mais ligada à questão da tecnologia, e na imagem abaixo vocês verificam, tá, essa questão da agricultura ainda utilizando técnicas mais tradicionais, ok? Então vamos começar falando da agricultura intensiva, tá? Agricultura intensiva, a gente pode dizer, tá, que o seu destino principal é a exportação, né, ou seja, a venda dos produtos que serão ali produzidos, tá? É utilizado também tecnologias como tratores, né, colheitadeiras, plantadeiras, enfim, existe uma mecanização elevada no campo, tá? Por isso que eu coloquei essas imagens para que vocês observassem, tá? Essas novas tecnologias aí ligadas ao campo, tá? Além disso, a agricultura intensiva utiliza também, olha só, preparação do solo, tá? Utiliza técnicas, né, de cultivo, muitas vezes as sementes são selecionadas, sendo imunes, né, de pragas, estudo em laboratório, tá? As sementes muitas vezes já são escolhidas de acordo com o clima, tá? De acordo com inseticidas, os herbicidas, por exemplo, tá? E existe ainda o acompanhamento de um agrônomo ou também de um técnico agrícola, tá? Então, para a gente entender melhor sobre essa questão da tecnologia no campo, tá? Como contribui com essa atividade econômica tão importante, vamos observar então um pequeno vídeo e já já eu retorno com vocês. Empresários de Maringá criaram uma plataforma digital que ajuda produtores rurais a monitorar o cultivo na lavoura. E a iniciativa deu tão certo que hoje já são mais de 580 propriedades observadas com o auxílio da tecnologia. Procurar defeitos na lavoura é algo que demanda tempo. Precisa ser feito assim, ó, trabalho minucioso, olhando cada detalhe. Será que faltam nutrientes no solo? Tem controle de pragas? Realmente não deve ser fácil. Agora, tem uma empresa aqui em Maringá que tornou esse trabalho bem melhor. Basta uma rápida olhada nessa imagem feita por um satélite e pronto, dá para saber tudo. Essa imagem aqui, ela diz a respeito à saúde da vegetação, à saúde da lavoura, né? Então eu consigo remotamente entregar para o produtor ou para o engenheiro agrônomo quais são parcelas do talhão que ele vai ter um possível problema produtivo. Então, a partir disso, ele desenvolve as ações de manejo com base em mapas que a nossa ferramenta entrega a ele cada vez que o satélite passa. Nessa outra tela, é possível analisar em quais lugares a produtividade está sendo maior ou menor e, através de um histórico de dados, informar ao produtor quais são as pragas que precisam ser controladas, a melhor época do ano para plantar com o clima adequado para isso e até qual grão utilizar. Então, olha só que legal, né? A utilização da tecnologia no campo, utilização dos aplicativos, das imagens de satélite, né? Dá para saber, inclusive, a melhor área a ser utilizada naquele momento e no decorrer do ano todo. Então, esse vídeo retratou aí alguns exemplos somente, tá? Dessas tecnologias utilizadas hoje no meio rural, tá?
Gente, a gente vai falar também, né, da agricultura extensiva, que é aquela que utiliza ainda as técnicas mais antigas, mais tradicionais e com pouquíssima ou quase nada utilização de tecnologia. Então vamos verificar as características. Então olha só, agricultura extensiva, tá? Também chamada aí de agricultura itinerante ou de roça, por exemplo. Então já é uma agricultura sem a utilização de tecnologias ou quando tem é muito pouca, tá? Quase nada. A sua produtividade ainda ela é menor do que a agricultura intensiva, tá? A agricultura extensiva, ela utiliza a fertilidade natural do solo, há um aproveitamento natural do solo, tá? Além disso, não usa insumos agrícolas de forma elevada, tá? Ocupa grandes áreas de cultivo. E a gente pode encontrar, principalmente esse tipo de agricultura, em alguns países da América Latina, da África e também do continente asiático, tá? Em algumas áreas no Brasil, a gente encontra também a agricultura extensiva, ok? Além da agricultura intensiva e extensiva, também teremos, olha, a pecuária, também intensiva ou extensiva. Mas vamos relembrar, a pecuária, tá? Ela vai ser uma atividade econômica que está ligada na criação e reprodução dos animais. O objetivo é fornecer matéria-prima, tá? Para a indústria e para a população. Essa matéria-prima pode ser, por exemplo, a pecuária de corte, né? Com a extração da carne, né? A pecuária leiteira, por exemplo, a criação de aves, né? E assim a gente tem outros exemplos também. Gente, a pecuária extensiva, tá? Como que ela acontece? Quais são as características? Os animais são criados soltos no pasto, tá? São criados em grandes áreas. Utilizam técnicas tradicionais. Esses animais soltos aí nessas grandes áreas se alimentam nos pastos, tá? Não tem ainda uma seleção, né, do que eles vão se alimentar, tá? Já na pecuária intensiva é o oposto, tá? Os animais já serão criados ou confinados em estábulos, granjas e currais. Eles receberão seu próprio alimento, muitas vezes, tá? A ração. A pecuária intensiva não utiliza grande extensão de terra justamente porque esses animais são criados, confinados, tá? Essa pecuária ela tem técnicas avançadas para o cuidado com o animal, tá? Eles utilizam também uma vacinação mais cuidadosa, né? Um cuidado veterinário maior. Muitas vezes utilizam também a prática da inseminação artificial para que esse animal reproduza aí num tempo, né, adequado de acordo com as necessidades da atividade, tá? Além disso, de se alimentarem de ração, esse alimento será bem selecionado para esses animais, ok? Então, nesse primeiro momento, estudamos a agricultura intensiva, extensiva, a pecuária intensiva e extensiva, ok? Nesse segundo momento da nossa aula, a gente vai continuar falando, né, dos sistemas agrícolas, mais especificamente, a gente vai falar do agronegócio, tá? Que no Brasil já existe o agronegócio, daqui a pouquinho a gente vai ver, né? Mas de forma resumida, tá? O agronegócio ele vai envolver várias técnicas importantes, né? Desde a área utilizada para determinada produção, né, de um alimento, até o momento que chega na comercialização, né? Na seleção de sementes, nas técnicas avançadas, na utilização da tecnologia, tá? Então, por isso que eu coloquei essa imagem para vocês, justamente, né, para a gente verificar essa questão da utilização de equipamentos e máquinas no meio rural. Então, vamos começar aí a falar do agronegócio. Vamos lá. Agronegócio, gente, ele é eventualmente denominado de agribusiness, tá? Do inglês, negócios agrícolas, tá? No Brasil se popularizou com o termo agronegócio, tá?
Esse termo ele é utilizado para fazer referência à produção agropecuária, onde vai incluir todos os equipamentos, tá? De forma direta ou indireta. Como eu disse a vocês, o agronegócio é um processo, tá? Onde vai ter aí desde a escolha da área, né, para o cultivo do alimento, até a chegada dele na nossa mesa, tá? Então, o agronegócio, o agribusiness, ele é um processo, tá, relacionado com a atividade primária, tá? Além disso, o agronegócio não está somente relacionado com o campo. Muitas vezes, quando se fala em agronegócio, as pessoas associam somente ao meio rural, tá? Mas não, envolve laboratório, com a utilização de seleção de sementes, tá? Produtos geneticamente muitas vezes modificados, tá? A escolha de máquinas, a escolha de insumos utilizados, a escolha também de pesticidas, inseticidas, os agrotóxicos, né, que se adaptam à melhor área, tá? Daquela determinada atividade, ok? Então, o agronegócio, ele tem alguns desafios, tá? Quando a gente fala sobre o agronegócio, sobre esse processo, parece algo muito simples, né? Mas não, tem um processo, tem um desafio muito grande, tá? Que é justamente manter o nível de quantidade e de qualidade, tá? Hoje, vários países já trabalham, né, com esse processo do agronegócio. É necessário ter qualidade no alimento que será produzido e, além da qualidade, ele deverá ser produzido em grande escala, em grande quantidade. Por que em grande quantidade? Justamente para atender a demanda crescente, tá? A população aumenta, tá? E tem a demanda, né, de atender a população, desse alimento chegar até a mesa com qualidade, tá? Então, um dos desafios é esse, conseguir manter o nível de qualidade e quantidade. Para a gente entender melhor, tá? Essa questão do agronegócio, a gente vai verificar um vídeo e já eu retorno com vocês. Pedro sempre morou no sítio com a família e desde cedo começou a trabalhar na Sangria de Seringueira. Quando terminou o ensino médio, não teve dúvida. Prestou vestibular para o curso de agronomia. Hoje, já formado, ele concilia a experiência adquirida no campo com as técnicas que aprendeu durante os 5 anos de faculdade. Quem é a ferramenta depois do sangrador, né? Lógico, se você tiver um sangrador de qualidade, também é uma ferramenta essencial. Mas o técnico, né, com as orientações, gestão do seringal, como você fazer o trabalho, dinâmicas que melhoram a eficiência de trabalho, tudo isso é o técnico que faz, tá? Não tem ninguém que faça isso, entendeu? Breno também já tinha contato com o agronegócio antes mesmo de conseguir o primeiro diploma, de técnico sucroalcooleiro. A família dele é dona de um engenho em Mirassol que chega a produzir 2.000 litros de cachaça por hora. E uma coisa aliada à outra, né? Então, o conhecimento que já vem de geração em geração, né? Que a gente faz parte da 3ª geração, eu e meus irmãos, junto com o conhecimento técnico também. Uma coisa aliada à outra, que eu acho que é o segredo para dar certo. Então, conforme a gente verificou no vídeo, tá? Para que tenha essa quantidade e qualidade no agronegócio, hoje o que é necessário? A mão de obra especializada, né? Então, nós temos aí, tá, engenheiros agrônomos, técnicos que trabalham também no campo, tá? Envolve, então, uma série de profissionais ligados nesse processo do agronegócio, tá? Para que se tenha o melhor produto em uma grande escala, ok?